Olá, boa noite. Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Em Paris, acontece nesta semana a Conferência do Clima COP21, que tem como meta, como objetivo, o Pacto Mundial para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa e limitar o aumento da temperatura da Terra a 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial. Já aqui no Brasil, nós ainda estamos aí assistindo aos impactos do rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais. Vamos tratar deste assunto, claro, sempre tentando conjugar a sustentabilidade, a preservação ambiental com a geração de emprego e renda, porque isso é fundamental para o desenvolvimento econômico. E nós vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está na companhia do biólogo Emerilson Emerim, especialista em gestão ambiental e urbana. O programa recebe também o presidente da Câmara de Qualidade Ambiental na Fiesc, José Lorival Magri. E ainda aqui conosco está o professor do Departamento de Geociências na Universidade Federal de Santa Catarina, Alberto Frank. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco em Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Queires, Natal, Gente Nossa. Compre e concorra a 2 Jeep Renegade. Ibagi, 45 anos. Conheça a Agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse e invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Bom, seguinte. Primeiro vamos traçar aqui, Emerim, um paralelo entre o protocolo de Kyoto e agora essa convenção do clima, que acontece em Paris com as grandes nações pelo mundo todo. Bom, naquela ocasião, os Estados Unidos não chancelaram o acordo, não assinaram. Agora, os Estados Unidos estão aí num processo de condução, para se firmar um acordo global. O que nós podemos traçar de paralelo entre Kyoto e agora Paris, que ainda não chegou ao seu grande momento, que é o momento da votação? Qual é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes da CBN. E realmente a gente percebe hoje um maior engajamento, Eu acho que o principal exemplo disso são os Estados Unidos. No protocolo de Kyoto houve um certo cuidado e refugaram alguns compromissos. O protocolo vence agora em 2020, então é muito importante essa finalização, agora com a reunião do grupo na França. E a evolução é que há um maior envolvimento. Eu acho que estão claras aí, não existem mais dúvidas sobre a influência do homem no clima do planeta. Se existia lá atrás, na época do protocolo do Kyoto, hoje não existe mais. Resta saber em que nível nós influímos, mas que nós influímos no clima e em outras questões que envolvem os efeitos dos gases do efeito estufa, isso é certo. Então eu acho que agora os países estão mais engajados, sofrendo, porque quem mais sofre com as mudanças climáticas, ainda são as comunidades pobres, carentes, os países mais carentes, com relação à fome, à falta de moradia. Então isso é um grande desafio e se espera que os países desenvolvidos contribuam com os países em desenvolvimento, porque a grande crítica é que a cota dos países desenvolvidos já foi atingida, ou seja, se precisou poluir para chegar no nível de riqueza. E como fica agora os países em desenvolvimento? Como chegar a esse nível de qualidade de vida que os países desenvolvidos têm com metas de redução de gases do efeito estufa? Essa é a grande questão que a gente busca agora nesse encontro que se efetiva na França. Bom, e ainda daqui a pouco, com relação a Kyoto e o fim do acordo, a meta está prevista agora para 2020. O que nós temos aí de tendência para alcançar aquilo que foi estabelecido em Kyoto e o que ficaria fora do objetivo do acordo firmado naquela ocasião? No seu entendimento, há um despertar mundial, há uma consciência mundial, uma conscientização mundial das nações para se chegar aí a um acordo comum? Boa noite. Boa noite, agradeço o convite em nome da universidade e dizer que
há com certeza uma maior conscientização, um convencimento da sociedade da necessidade de novos padrões de consumo e produção de energia, né? E esse, na minha avaliação, é o tema central da COP21, quem vai produzir o que, em que bases tecnológicas. Porque é inegável que existem soluções tecnológicas mais eficientes, ambientalmente melhor, tecnologicamente, economicamente melhores, e que no futuro muito próximo serão implementadas de uma forma muito ampla e geral. Então, a disputa que havia depois do protocolo de Kyoto, que muitas nações não assinaram, exemplo, Estados Unidos e Rússia, incluindo também a China, de que a disputa é por uso da tecnologia de produção da energia. E esse é o tema que continua existindo. Então, toda a dinâmica, as discussões que vão haver, que estão havendo em Paris, é nessa linha, de que quais serão as novas tecnologias. Convencidos, obviamente a sociedade está, de que há necessidade de se mudar a matriz energética e basicamente a forma de produção dessa energia. E obviamente, em decorrência disso, também há o consumo. Então, essa é a disputa que tem. Aí, claro, obviamente os países apresentam suas boas intenções, né, que são, na minha avaliação, muito mais para fins de justificar na sociedade, mas efetivamente é um processo econômico que vai substituir vai trocar as tecnologias. Sim. Então é o seguinte, só retomando, Kyoto, Estados Unidos, Rússia e China não assinaram. Não. Então agora há uma expectativa de que esses 3 países, que são potências mundiais, possam assinar. Isso. Com metas estabelecidas. Com metas estabelecidas. O que teria provocado, se não foi a conscientização ambiental, imagino que tenham sido interesses comerciais, enfim, o que teria provocado essa mudança no seu entendimento? Boa noite. Boa noite. Hoje é consenso aí, tem a questão geopolítica, que que tem uma discussão, uma disputa a nível global, e os Estados Unidos, eles viram que eles não poderiam ficar fora. E outro grande fator é o fator econômico. A questão de mudança climática, ela está aí, a gente está vivendo as alterações, as mudanças climáticas, mas hoje ela é mais um fator econômico do que um fator ambiental. Então, o que nós estamos vendo? Os Estados Unidos, que não assinaram o protocolo de Kyoto lá atrás, onde no protocolo de Kyoto era apenas 5%, hoje ele está se propondo em reduzir 30% as emissões até 2030. O passivo é maior agora também, né? Então, o que está vendo? E tem o grande fator econômico é a transferência de tecnologia. E essa transferência de tecnologia significa negócio entre as nações. E a tecnologia, desenvolvimento de uma tecnologia nova. Se nós formos ver quem hoje detém a tecnologia da energia solar, nós vamos ter quem detém essa tecnologia é a Alemanha e a China, que estão produzindo os equipamentos, detém essa tecnologia. O Brasil, ele vai entrar na energia solar, ele está entrando na energia solar, mas ele depende dessa tecnologia. E é curioso, né? E o Brasil tem muito mais incidência de insolação do que China, do que os países que produzem essa tecnologia, né? Mas como o Mário falou, muito caro, né? Essa tecnologia, energia solar, energia eólica, né? Um valor altíssimo aí para os países em desenvolvimento, né? Hoje ainda, né? Hoje mas nós vamos ter... Você falou aí da incidência de energia solar. A pior área de incidência no Brasil é aqui em Santa Catarina, na região de Joinville, sim. Que é melhor do que a melhor área na Alemanha. Então, isso... Agora, o que vai fazer com que aqui a gente desenvolva essa energia e ela se torne competitiva é questão econômica, é questão da internalização dessa economia. Agora, há um indicativo de mudança global de matriz energética. Hoje nós temos uma dependência no petróleo. O petróleo está em baixa, entra a questão
geopolítica internacional, a questão de guerra, imagino até a questão de Estado Islâmico, uma intenção dos Estados Unidos de não dependerem mais do mundo árabe para geração de energia, para compra de petróleo. Estados Unidos que investiram pesadamente nos últimos 10 anos aí na questão do xisto. Os senhores imaginam uma mudança na matriz energética global com novas tecnologias, e qual seria essa nova tecnologia? As emissões, né, dos derivados do petróleo, da queima desses derivados, elas geram um passivo ambiental muito grande. Né? Até estava comentando com os colegas, inclusive, a efeito de microclima, né, dentro da própria cidade, o particulado, o chumbo, tudo isso que é gerado nessas emissões dos motores movidos a combustível fóssil, eles acabam por serem aí vilões, né, em doenças respiratórias. Então a gente está vendo um aumento muito grande e uma diminuição, Renato, da qualidade de vida nos centros urbanos, também associado a esse tipo de queima de combustível. Então, o que eu imagino é que isso vai se enraizar tanto em problemas que vão estar lá de terceira, quarta e quinta ordem, que naturalmente, né, os países vão buscar por alternativas, não só para a redução dos gases ante ao clima, mas ante também ao microclima, à saúde das pessoas que vivem nesses ambientes. Mas qual é essa alternativa? Hoje o Brasil já contribui bastante com isso, que é adotando, por exemplo, a queima, né, de outros tipos de combustível. O próprio álcool que é adicionado na gasolina, já há uma redução, né, desses gases. Mas mesmo assim, a indústria do álcool, né, está vivendo uma crise terrível pela falta de política governamental, né, que de repente estimulou e depois retirou o subsídio. Mas a questão é que o colega falou antes, quer dizer, as tecnologias são adotadas com oportunidades econômicas. Exatamente. Quer dizer, quando há uma janela econômica para a tecnologia existe, ela está disponível. Então, havendo janelas econômicas, elas são implementadas. E qual será o futuro? O que dá para dizer, não será o petróleo. Não é lá a possibilidade. Mas ainda a geração fóssil, hoje a matriz energética brasileira é uma das consideradas uma das mais renováveis. E nós temos 43%, enquanto a mundial é apenas 13%. Então, com todo a COP21, com esses compromissos de redução de fósseis, das emissões de CO2, mesmo assim, vai haver a predominância do petróleo até 2050. Nós vamos ter predominância. Sim. E, agora, qual vai ser a alternativa? A alternativa solar, a alternativa nuclear, a alternativa eólica, vai ter um mix, né? Os biocombustíveis. Não vai ter uma só, mas vai ter um mix. Então, o que a gente entende? Essa questão de políticas governamentais que permitam o desenvolvimento. O Brasil detém, é fantástica a tecnologia do Brasil no álcool, agora também no biodiesel. Então, mas são o quê? São fontes complementares. A própria energia eólica e a própria energia solar são complementares. Nós precisamos desenvolver essas tecnologias, mas elas sempre vão, até 2050, pelo menos o que dizem os estudos, ou que mostram os estudos, a fonte fóssil ainda vai ser predominante. Tem uma ideia, no Brasil nós temos uma matriz bastante renovável, a nossa matriz energética, 50% do consumo da matriz energética, ela é dos automóveis. Então, isso faz com que a gente busque não só ver um combustível alternativo, mas a diminuição do uso do veículo no dia a dia. Você potencializar o transporte público, enfim, ter rotas alternativas. Nunca tem solução única para o problema. Tem muitas possibilidades e cada local, cada situação geográfica, as soluções são diferentes e serão diferentes. Então, locais onde tem disponibilidade de uma energia, a geografia é favorável no sentido, se aplicará um mix de soluções, que não é aplicável para outros.
Então, e essa será uma grande questão, e hoje em dia isso ainda é um problema, né? Por exemplo, as fontes fotovoltaicas, como é que inserir no Sistema Nacional de Distribuição de Energia a energia gerada localmente ou na minha casa, como é que eu vou fazer para fornecer no sistema o excedente durante o dia e poder captar do sistema quando todo mundo precisa. Então, mas são o quê? São soluções que estão sendo geradas, e essa que na minha avaliação é a grande disputa que está em jogo na COP21. Quem vai fornecer a tecnologia e o padrão. Isso significa o quê? Geração de muito emprego e renda em algumas partes do mundo. Pois é, e aí imagino que uma grande dificuldade é a demanda local, a necessidade local, porque nós, digamos assim, estamos mal acostumados com essa abundância de energia natural que nós temos aqui no Brasil, com água sobrando, em tese, né, com hidrelétricas, enfim. E aí, de repente, nós acabamos achar que, bom, não precisamos por muito tempo, no passado, procurar por energias alternativas, porque nós temos a Itaipu, nós temos as pequenas hidrelétricas, enfim, né? Não só procurar por energias alternativas, como nos fez com que, tendo essa abundância, nos fez ter pouca eficiência. Exato. Então, você pode ter abundância, mas hoje em dia, inclusive é um dos itens que o Brasil está levando para a COP21, é aumentar a eficiência em 10%. Ou seja, você diminuir o desperdício em 10% no setor elétrico. Então, olha só, isso significa o quê? Isso significa uma Itaipu. Você comentou Itaipu. Hoje, a potência instalada do Brasil está na faixa aí dos 120 mil megawatts. Você reduz aí, você aumenta uma eficiência em 10%, você está quase que uma Itaipu. Tá, agora 12 mil megawatts. Sim. Santa Catarina não tem isso instalado. Sim, eu estava falando sobre a questão do contexto local. Por exemplo, se fosse em 2008, no auge da crise dos Estados Unidos, talvez os Estados Unidos não estivessem tão motivados assim para um acordo global, porque precisaria sair da crise. Não sei, eu estou questionando isso. Por que a China tem interesse agora? Estou colocando alguns elementos para o nosso debate, para daqui a pouco, depois do intervalo, como por exemplo, a China, estava lendo um material sobre isso, os rios na China, tem muitos rios na China que estão mortos, né? E ela disse ainda que o pico de poluição deles é 2030. Eles vão poluir mais até... só vão pensar em diminuir a partir de 2030. Pois é, então essa é uma questão. Quer dizer, a prioridade da China até então foi crescimento econômico, a qualquer custo. Retirando direito de trabalhador, trabalhando 10, 12 horas por dia e não se preocupando com a questão ambiental. Bom, agora que já retiraram lá 400 milhões de pessoas da zona de pobreza, será que é hora de pensar em questão ambiental? Fica mais possível uma meta chinesa nesta área? Porque não dá para pensar numa orquestração mundial sem participação, imagino, de China e Estados Unidos, não né? Não tem. Poluidores, né? Os dois grandes mercados. Nós vamos para o intervalo e até já.